Olá, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, então, continuando ali então, a nossa linha ali dos sistemas do corpo humano, né? A gente visualiza o sistema digestório, agora que engloba toda a parte da transformação mecânica e transformação química que o alimento tem, desde a sua entrada no corpo pela boca, né? Até a sua saída lá no reto. Os alimentos, quando eles são ingeridos, né, eles precisam ser processados para que eles consigam aproveitar esses nutrientes pelas células. Então, desse modo, o amido, por exemplo, ele é reduzido em moléculas de glicose. As proteínas são fragmentadas em aminoácidos, né, são quebrados em pedaços menores. Os lipídios acabam sendo transformados. Os ácidos graxos, como um todo, né, os ácidos nucleicos, são transformados em nucleóides. E uma vez que esses nutrientes acabam sendo processados, eles conseguem ser absorvidos pelas células, tá? Porque o corpo ele não consegue fazer absorção desses componentes se eles estiverem muito grandes. Então ele precisa essas moléculas precisam estar menores para que ocorra essa absorção por parte das células. Então esse processo da digestão ele ocorre por uma ação conjunta de dois tipos de eventos, que a gente tem a digestão mecânica e a digestão química. A mecânica ela é desencadeada por diferentes movimentos que ocorrem, tá? Para diminuir o tamanho dessas partículas de alimentos, mas ela não altera a sua composição, ela só diminui. Ela é realizada pelos dentes, né? Pela língua, pela musculatura do sistema digestório, como o esôfago, o estômago, o intestino, e ela não pode mudar essa composição química, mas a mecânica ela somente fragmenta esses alimentos, diminui eles em tamanhos menores, né? Para aí ocorrer a ação da digestão química, que constitui essas reações, né, que ocorrem, que alteram a composição daqueles alimentos ingeridos, quebrando eles, né, alterando na estrutura dos nutrientes, tá? Porque aí sim essas reações elas são desencadeadas por uma mistura de secreções que contêm enzimas digestivas, que são provenientes, né, das várias glândulas do sistema digestório, e também a ação de outras substâncias, como a do ácido clorídrico, do que tem no estômago, né? Então, quando você vai se alimentar, o estômago já aumenta essa produção do ácido clorídrico, porque ele entende isso como resposta que o teu corpo vai receber alimento, e eles atuam nessa conversão dos nutrientes em moléculas menores, tá? Consequentemente, para melhorar essa absorção por parte do organismo, tá? E isso daí ocorre como um todo, né? Pelo sistema, por toda parte do sistema digestório. Então ele é composto por esses órgãos que atuam na absorção da maior quantidade de nutrientes possível, sempre aproveitando o máximo aqueles alimentos que foram ingeridos. Então ela acaba sendo formado pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, intestino grosso e ânus. Tá? E as glândulas anexas, né, que lançam essas secreções no interior do tubo digestivo, justamente para tornar mais efetiva a ação dessa quebra, dessa mudança dessas partículas em outros componentes. E aí a gente tem as glândulas salivares, que a digestão do amido começa na boca já, né? Então quando você se alimenta de um pão, de uma bolacha,
de macarrão. Então essa digestão do amido ela já começa lá na boca pela ação da amilase salivar, que é secretada pelas glândulas salivares. O pâncreas, o fígado, a vesícula biliar. Então, todo esse conjunto ele precisa trabalhar em consenso para o bom andamento da digestão. Então, quando começa lá na boca, que é rodeada pelos lábios, né, a gente encontra os dentes e a língua, que os dentes são relacionados a essa quebra mecânica, né, que ocorre a quebra desses alimentos em partículas menores e é chamado de processo de mastigação. E essas estruturas apresentam várias formas diferentes, né? Várias formas de atuação que vai ocorrer para essas estruturas. Porque você tem os incisivos, os caninos, os pré-molares, os molares, e cada um desses dentes ele é adaptado a uma função específica. Tá? Por exemplo, quando você pega os molares eles são relacionados à função da maceração de grãos, tá? Da maceração desses grãos aí, diminuindo a partícula deles. Então, se você tem assim um dente que apresenta um defeito muito grande, ele pode comprometer boa parte do processo de digestão. Tá? E a língua, que é essa estrutura encontrada na boca que possui essa relevância no processo da digestão, uma vez que mistura esse alimento triturado com a saliva, né, faz aquela mistura e empurra ele para trás para que ocorra a deglutição. Tá? E ela é muito importante na percepção dos sabores. A gente tem diferentes locais na língua que tem essa percepção dos diferentes sabores, o azedo, o amargo, o doce, o salgado, e e empurra, né, esse alimento para trás para que ocorra a deglutição. Aí esse alimento, ao ser deglutido, ele forma o bolo alimentar, né, que segue pela faringe, que é uma porção em comum com o sistema digestório e o sistema respiratório, né, e é uma estrutura bem musculosa, que permite que nós respiremos pela boca, né? Então são estruturas em comum que são comandadas por uma válvula, né? Que quando você está se alimentando, a válvula que abre o caminho para a respiração do pulmão se fecha e deixa o alimento descer. Quando você respira, essa válvula fecha a descida para o estômago e permite o ar passar pelo esôfago e chegar até os pulmões. Então essa estrutura está situada atrás da traqueia, né, e antes da coluna vertebral. E essa porção final funciona como um esfíncter, que ele se abre e se fecha na entrada do estômago com a chegada dessas ondas peristálticas, né, que é esse movimento da deglutição, o movimento de você engolir aquele alimento. Depois dele passar do esôfago, ele vai para o estômago, né, e é a porção mais dilatada do tubo digestivo. É um órgão que está logo abaixo do diafragma e é dividido em 3 partes básicas: o fundo estomacal, o corpo do estômago e a porção pilórica, tá? Do piloro. O fundo é aquela parte superior do estômago, né? E está mais deslocado para a esquerda. O corpo do estômago é a porção central desse órgão, né? Já a porção pilórica é a região final do estômago, quando ele está lá no final da passagem do estômago para o intestino delgado. Então, está situada ali nesse local de junção, né, desse órgão com o duodeno. E essa abertura que liga o estômago ao esôfago recebe o nome de cárdia, enquanto a abertura que liga o estômago ao duodeno recebe o nome de piloro. Tá? E logo após a gente tem o intestino delgado, né, que se inicia logo após o esfíncter pilórico e possui aproximadamente 6,5 metros, mais ou menos, e é dividido em 3 partes: o duodeno, o jejuno e o íleo. Tá? Nesse local que ocorre a maior absorção de nutrientes, porque o intestino delgado ele é bem especializado, né? A mucosa é bem especializada
e ela é formada cheia de pregas, de microvilosidades, de vilosidades, pregas circulares, com esse intuito de aumentar a área de absorção. Então o alimento é forçado a passar nessa direção e essas pregas, essas microvilosidades fazem com que esse alimento entre em contato com toda essa área, aumentando a absorção, tá, de nutrientes ali no intestino delgado, porque é ali que vai ocorrer a absorção de nutrientes, tá? Né? Nessa área que ocorre essa maior absorção, tá? E aí, consequentemente, você tem essa ação do intestino delgado muito ativa devido a essas pregas, as dobras, as microvilosidades e as vilosidades, tá? Que formam essas pregas, né, grandes e permanentes. E as vilosidades são pequenas projeções que são digitais, né, digiformes, e as microvilosidades, que por sua vez são projeções de superfície livre das células epiteliais, justamente aumentando aquela área. E ligado ao intestino delgado, a gente tem o intestino grosso, que é uma estrutura mais ou menos de 1,5 m de comprimento, que diferentemente do intestino delgado não apresenta vilosidades e microvilosidades, tá? E é dividido em seco, o cólon, o reto e o canal anal. Tá? Lá no seco existe uma estrutura em forma de bolsa alongada, que é onde se encontra o apêndice vermiforme. Tá? Essa estrutura ela foi considerada por muitos pesquisadores como um órgão vestigial nos humanos. Tá? Como um órgão que não teria mais função, que no decorrer das nossas, da nossa evolução ele acabou perdendo a sua função. Mas pesquisas mais recentes acabaram relacionando o apêndice como uma produção bacteriana muito ativa para o intestino grosso, tá? E muito usual ali no intestino grosso. E isso daí faz com que ocorra essa manutenção do intestino, tá? Que ocorra essa manutenção. Então, consequentemente, você tem essa ação maior que ocorre. Porque aí... Opa, peraí um pouquinho. Aí, beleza. Tá. Porque aí você tem essa ação desse anexo do apêndice, né, que auxilia na manutenção daquele local. E aí ali no intestino grosso, né, você tem muitas bactérias que vivem em mutualismo ali no intestino grosso, né, todas se auxiliam da melhor forma possível para que ocorra melhor, que consiga se dissolver os restos alimentícios não assimiláveis, né, que não podem ser assimilados pelo organismo. E isso reforça o movimento intestinal e protege o organismo contra bactérias estranhas e que possam vir a gerar enfermidades. Tá? Então essas bactérias que vivem no nosso intestino em mutualismo são bactérias benéficas que auxiliam na absorção, na quebra desses restos de alimentos que não são assimiláveis, né? E auxiliam na saúde corpórea também. Nisso a gente tem uma importância muito grande nas fibras vegetais, principalmente na celulose, né? Elas não são fibras que são digeridas e absorvidas, tá? Mas elas têm uma atuação principal na movimentação peristáltica do intestino. Ela auxilia muito essa movimentação peristáltica. E isso contribui com uma porcentagem bem significativa da massa fecal. E aí, como elas retêm água, né, sua presença torna as fezes macias e fáceis de serem eliminadas, né, que não causem lesões ao intestino. Então, como ele não possui essas vilosidades e não secreta suco digestivo, né, normalmente o intestino grosso ele só absorve água
em quantidade bastante considerável. Então, como o intestino grosso absorve muita água, o conteúdo intestinal ele se condensa até formar detritos inúteis, né, que são evacuados, que são esses restos dos alimentos que acabam sendo evacuado do corpo, tá? Para essa para o bom funcionamento de todo o sistema. Então, então você tem essas ações que ocorrem, né? E faz com que tenha essa relação melhor do organismo e todo o equilíbrio do organismo. Tranquilo? Qualquer dúvida, a gente tira na aula ao vivo, né? Não esqueçam disso daí. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.